que é violência, que é coisas que você fala, não, isso não vai acontecer, isso não vai... Aconteceu. Aconteceu, gente. E aí, galera, beleza? Tudo bom com vocês? A gente tá aqui hoje pra falar um pouco de The Boys. Quando The Boys estreou, a gente ainda não tinha nosso canal, né? E aí a gente não tinha com quem conversar, mas agora nós temos e vamos fazer aqui episódios provavelmente semanais. De acordo com os episódios que saem? Tá. Se você gosta do nosso conteúdo, curte, comenta. Eu acho que esse vídeo aqui vai dar bastante divergência, porque a gente tá falando algumas coisas que talvez você discorde. Se você não gostar do vídeo, se quiser dar o dislike, mas comenta aqui pra gente, por favor, pra gente tentar entender e conversar com vocês e de repente, se você tiver razão, a gente vai dar o braço a torcer. Mas comenta aqui pra gente o que você está achando. Tá bem? E se inscreve também, curte e comenta. E antes da gente começar aqui de falar desses 3 episódios que lançaram nessa sexta-feira na Amazon Prime, a gente vai passar um pouquinho das nossas impressões da primeira temporada, não é? Muito rápido, assim, só pra não passar em branco, a gente já começar na segunda. Vai falar, deixar claro pra vocês que a gente gostou muito da temporada. Adoramos a série, apesar de eu ter assistido bem depois. A Bruna não é muito fã desse tema de super-heróis. Bom, então, como a gente já falou, a gente gostou muito da primeira temporada. Eu tenho 3 cenas que eu queria falar aqui que eu gostei muito. Que um deles é a evolução do Hyugi, que pra mim ela é bem gradativa, assim. Ele começa como um menino super medroso, né? Enfim. E ele vai gradualmente se adaptando aos The Boys, mas ele tá sempre ali receoso. Ele nunca tá tipo, não, eu vou ser esse cara, eu vou ser um fodão. Porém, ele tem um talento e ele vai aprendendo cada vez mais com isso. E no final da temporada ele não se tornou o cara mais foda da face da Terra. Ele ainda tá nesse processo, né? De estar bem atrapalhado, porém ele tem um instinto para aquilo. Eu gosto muito de uma cena também, do Profundo, que eu não ouvi ninguém falar, mas ele tem todo esse negócio do assédio, né? E ele é afastado do Seven e tem um momento onde ele tá nesse afastamento dele, em que uma mulher tá no apartamento dele e ela meio que abusa dele, ele tem umas guelras assim e tal, e ela começa a enfiar a mão nessas guelras, e eu senti muito... O assédio reverso. Exato. Eu senti muito na cara dele o desconforto, né? O desconforto, essa coisa de ser violado e de não entender muito bem o que tá acontecendo, assim, de ser pego muito desprevenido mesmo, porque era pra ser legal, era pra ser uma coisa gostosa e acabou virando muito ruim. Então, pra mim... fez muito essa relação de como seria se o homem estivesse no nosso lugar, assim, na maioria das vezes, e de como ele ia se sentir. E não dá pra gente não falar do Homelander, que é um personagem bizarro, assim, no bom sentido. O cara tá incrível com esses negócios de desmontar a feição dele, de uma hora ele tá... do cinismo, né? Ali exato, sei lá... Eu não sei como que as pessoas nesse mundo não percebem que ele é um cínico do caralho, porque... eu acho que ele farsa muito bem. A gente vai trazer o plágio de Megamente? Se quiser desenvolver essa sua história... Eu vou deixar só as imagens e aí o povo que vai dizer se é plágio ou não é plágio. Então vamos lá, segunda temporada. Vamos começar agora a segunda temporada. A Bruna já desabafou aqui. A segunda temporada, ela começa de uma maneira que eu gostei muito, que foi durante o lançamento da segunda temporada, enquanto eles estavam mostrando os trailers estavam incríveis, né? Mostrava muita ação, muita coisa interessante, e aí eu ficava com medo desses trailers terem muita coisa das temporadas, da temporada inteira. Mas a segunda temporada já começa cuspindo todos os momentos do trailer para mostrar se vocês acharam que a gente tava entregando a série inteira. Tá aqui 5 minutinhos pra vocês, são esses 5 minutos que vocês viram nos trailers. E a partir daqui vai vir muita coisa a mais. Do primeiro episódio, eu achei muito legal. Que tem até o Black Noir, que era um cara que eu achava que ia ter mais desenvolvimento. Por enquanto ainda não teve. Teve só aquela ação dele a primeira cena, contra os terroristas.
que é contra os terroristas. Ali eu achei que talvez tivesse mais coisa, por enquanto ainda não. Eu tô torcendo muito pro Black Noir ter um pouco mais de desenvolvimento, porque eu gosto muito desse mistério que rodeia ele, dessas atitudes que ele tem, desse ser muito bizarro que ele é. Eu tenho muita curiosidade pra saber e que eles desenvolvam mais o Black. A gente percebe que talvez por isso também, deles tirarem um trailer, né, logo dos momentos iniciais do filme, que ele começa no mesmo ritmo da primeira temporada, né? Uhum. E aí ele, a partir do momento, eu acho que entra a Stormfront, ele cai, né, de ritmo. E aí fica até um pouco complicado de você acompanhar, até porque você já tá acostumado, né, com aquele ritmo intenso, muita violência e muito sarcasmo e tal. A história, ela dá uma leve amornada, por assim dizer. Dá pra dizer isso? Porque eu acho que eles tentam mostrar mais ou menos ali como que tá a situação, porque eles mostram os boys ali escondidos, né? Porque eles tomaram a culpa do assassinato da Madeleine, os The Boys, principalmente o Butcher. A gente vai falar os nomes em inglês, os nomes em português, vai variar de acordo com a nossa vontade. Sei, a gente vai falar aqui os nomes que vierem, às vezes eu posso chamar ele de Butcher, às vezes de Bruto. Então ele toma a culpa, então eles ficam ali escondidos naquele covil da gangue haitiana, bem na encolha, esperando as coisas passarem, vendo se o Butcher vai voltar, porque ele sumiu, vai ter um curta mostrando o que aconteceu nesse período a ser lançado, né? Eles não falaram ainda em qual episódio que vai lançar, mas ele vai ser lançado mostrando o que aconteceu. Então tem esse tempo mais de perseguição em que eles estão escondidos. O Homelander, o Capitão Pátria, tá desenvolvendo ali, tendo aqueles seus acessos de ser um deus, de ser o salvador dos Estados Unidos. Mas tanto a conversa que você lembrou o nome do Gus? Edgar, eu acho. Tenho quase certeza que é Edgar. Isso não foi. Porque ele tem aquela conversa com o Giancarlo Esposito, que tá fazendo o papel que ele fez no Breaking Bad, né? Do vilão imponente e calmo e sereno que te bota muito medo. Inclusive ele tem alguns outros papéis nesse mesmo tom. Mas ele tá sensacional de novo. Então o Giancarlo coloca ele no lugar dele, mostra pra ele que a Vogue é uma empresa muito além do Seven. E aí o Capitão Pátria toma essa baixada de bola e logo na sequência entra a Stormfront, botando ele mais pra baixo ainda. Na primeira temporada ele tinha tudo muito controlado, né? Ele tinha, na questão do set, ele sempre tomou conta ali do rolezinho, né? Ele que mandava. Ele tinha a Madeleine, que era uma mãe, amante, sei lá, assessora particular dele, né? Que ele obrigava ela a cuidar só dele e ter essa atenção a ele. A zona de conforto que ele tinha criado para ele mesmo começou a meio que não estar mais tão confortável. Ele descobre que ele tem um filho, ele começa a tentar essa missão dele, essa nova missão dele de ser pai, que dá muito ruim, né? Porque o filho dele detestou ele, até porque... O filho dele, ele se manteve neutro por muito tempo, né? E ele descobre que talvez ele tenha os poderes e ele vê que o Homelander tá sendo... Como é que eu posso dizer? O Homelander com a mãe dele. Tá sendo o Homelander com a mãe dele e ele afasta o Homelander e aí fica esse clima de... Falhou como pai, tá falhando como líder do set, né? Falhou como o fodão que ele achou que ele era, porque, como já me falou, o personagem do Gus, que agora eu não vou lembrar o nome dele, coloca ele no lugar dele e mostra que ele foi só uma cobaia que deu muito certo. São todos executivos, ele tá só lá passeando pelos corredores com aquela fantasia ridícula e achando que ele é um escolhido por Deus, né? E eu acho que ele se sente um pouco humilhado, né? Naquele momento. Enfim. Nossa, sabia que o Giancarlo nasceu na Dinamarca? Não. Louco, né? Que louco. E, enfim, eu achei muito legal essa desestabilidade que ele teve.
Não só como a gente estava falando, ele falhou como pai, falhou com o Seven, e nesse meio tempo que eu acho que a Stormfront já entrou pra tirar ele de qualquer forma. Ela já, como assim, vocês devem ter visto, na segunda temporada ela já entra descredibilizando ele e a Maeve naquele comercial que eles estão fazendo do exército. Então ela já começa a tentar queimar a imagem dele desde o início, desde o momento em que ela é apresentada. Ela não perde uma chance de tentar dar uma lacrada, né? Não que ela não tenha razão nos motivos dela. Você acha que ali o feminismo dela é um feminismo falso? Não, eu acho que tudo que ela fala, por exemplo, essa questão do feminismo que ela levanta é uma característica dela, né? Não libera ela das outras coisas que ela faz errado. Entendeu? Eu acho que ela realmente pensa daquela forma, ela aproveita os melhores momentos pra ela retomar essa narrativa, sabe? Ela já mostrou ali no final do terceiro episódio que ela é uma racista, né? Tanto... Sim, isso a gente sabe que vem dos quadrinhos também, né? Mas a gente sabia que vinha dos quadrinhos, mas não tinha essa certeza de que eles iam tomar essa atitude no seriado. Então eu achei muito difícil eles não tomar, né? Porque tá muito em alta, né? Exato. Mas já mostrou que ela é uma supremacista ali, tanto com as minorias, tanto com os negros quanto com os asiáticos. Então eu acho que isso só vai se intensificar. Ela já tá se colocando cada vez mais como... representante do Seven, né? Como a representante do Seven, ali no final mostra, inclusive, ela dando entrevistas e o Homelander bem de canto, já... não conseguindo disfarçar, né? Exatamente. E eu acho que isso, porque, por exemplo, ela se aproveita também desse momento da questão da força feminina pra criar essa... queremos uma mulher no poder, queremos uma mulher tomando a frente, então ela se aproveita dessa brecha que abriu, sabe? E, tipo, eu acho que ela é muito aproveitadora, assim, nessa questão. Faz a coisa de, não, eu falo na cara, falo mesmo. É um personagem que ela tem ali dentro dela mesma, né? Ela fez um personagem que parece ser natural o tempo todo, que é assim, muito inteligente e muito bem pensado. A Starlight tá ali meio que trabalhando, meio que agente duplo, mas ainda só com o Rio e tentando desmascarar a Vox para todo mundo, inclusive conseguindo, né? Ela teve aquele momento tenso, né, no final do terceiro episódio, em que o Homelander estava pressionando ela. Você acha que ela ia matar? Eu não sei. Eu não sei se ela chegaria aos finalmente, mas eu acho que ela poderia ter machucado o Yui ali, porque ela estava sendo... Eu acho que não seria suficiente. Eu acho que ela mataria ele mesmo ali, porque eu acho que ela não vai ficar do time da avó por muito tempo. Ela vai sair e vai pro The Boys porque ela tem um pensamento muito mais coerente com a galera do The Boys do que com o da avó. Eu acho que esse vai ser um embate do futuro que vai ser muito legal de assistir. Sim. A Maeve quer falar alguma coisa? Eu acho que ela tá muito igual a primeira temporada ainda ali, bem secundária, né? Eu acho que, na verdade, ela tinha até mais espaço na primeira, agora ela tá bem aleatória, assim. Meio que... Eu acho que assim, por exemplo, a gente assistiu 3 episódios, pode ser que nesses 3 episódios ela estava mais afastada, porém nada foi muito levantado dela, além da relação dela com a ex-namorada. Que ela tem que reprimir, né, por causa da mídia. Não, da mídia e do Homelander, né? É basicamente isso que ela tem de desenvolvimento, né, esse relacionamento. E do medo dela, que ela tem no Homelander, mas nada de muito profundo. Falando em profundo, a gente também tá aí, né, sem entender muito do profundo. Eu achei assim, tem muita gente que gostou desse arco dele, e eu tô achando um arco meio... eu vi bastante gente falando que gostou do arco dele. Eu tô achando um arco meio... Mas esse arco de entrar uma religião a mais ali, uma seita. Não, isso eu achei legal. É um personagem, é um super-herói muito perdido, né? Você vê que ele é um cara todo, nossa, proteger os animais, tal, não sei o que. Ele é o que mais mata os bichos no negócio todo, né? Tá sempre fazendo uma merda, assim. Ele não faz porque ele realmente fica doído depois, né? Com certeza. Ele lamenta muito, mas acho que as consequências. É perdido mesmo, ele tá perdido. E assim, eu não digo nem... Ele é perdido desde o início, né? Na primeira temporada tem aquela cena do golfinho, que é
que é impagável, é impagável. Ele, ao mesmo tempo que é de cortar o coração, é de rachar o bico. E aí agora teve a cena da baleia, né? Porque eu acho que ali ele meio que falou, ele colocou a baleia como uma parede e ele falou, é uma parede, vou esquecer que é um animal, vou esquecer que na frente está um maníaco então, completamente louco, que é capaz de qualquer coisa. E aí uma lancha, que aparentemente eu também não sabia que uma lancha pode ser tão afiada, o Butcher acelera e vai. E aí ele fica sem chão, né? Depois que ele percebe o que aconteceu com a baleia, tadinha da baleia. O A-Train. Acho que o arco do A-Train, na primeira, ele tava bem mais desenvolvido. Agora eu acho que ele tá mais ali pra fazer um contraponto com a Starlight, né? De como ela tá mais fodona agora nessa segunda temporada. Tá começando, né, a tomar um poder da narrativa dela. E o A-Train, ele tá mais assim, lidando com o resultado do vício dele. Meio que agora ele tá passando por não sei se é abstinência, né? Que não sei se ele tá usando ou se não está, se não tá usando. Tá passando uma abstinência ali bem forte. E você tinha até uma teoria interessante dele que você me falou ontem. Queria que você falasse para os nossos espectadores. Sim, eu acho que ele também, depois de entender que eles são, né, meros produtos ou cobaias que deram certo, e da gente também entender que ali você vê que os Seven são pessoas bonitas, então não é nem a questão de o quanto eles são poderosos, né? Eles têm que ser pessoas bonitas e ter algum poder. Vide o profundo, que o poder dele meio que, né? Eu acho que o poder dele fica realmente ali mais na área publicitária, que é onde mostram que ele realmente trabalha. Mas por exemplo, se eles não tivessem pego uma lancha, se fosse um carro, ele já não ia poder participar da brincadeira. Enfim, aí eu acho que com isso ele vai perceber que, de acordo com que ele vai ficando mais velho, vai perdendo a relevância dele, ele ia ser descartado, assim como o Profundo foi descartado porque fez uma besteira. Eu acho que ele vai colocar tudo isso na balança e na minha cabeça, eu acho que por tudo que ele tem passado, pelo background dele, que ele já deixou meio explicado ali, eu acho que talvez ele também vire a casaca e vá trabalhar com os The Boys. Se acontecer. Será? Se vocês também acham, comenta aqui. Eu sempre erro, então nem... Se você acha que faz algum sentido essa teoria, comenta aqui com a gente. A gente só não comentou do Black Noir, que a gente, né, que mostrou ele chorando quando ele descobriu o Ash, então, me cortou o coração ver ele chorando. The Boys. Não, então, pra mim, os personagens que eu mais amo dessa série é o Leitinho, o francês, não tem bater. Aquilo ali é um show de carisma. Eles têm muita sinergia entre eles, né? Eu acho que apesar deles não se darem muito bem, né? Mas você vê que ali a opinião de um geralmente bate com a do outro. Eles não são psicopatas que nem o Butcher, né? Pra começar, eles têm uma noção do certo e do errado. Eles tentam, não sei, assim, o que vai desenvolver daqui pra frente dos dois. Porém, eu já estou conquistada, pra mim. Daí pra frente não é necessário. Eu acho que eles têm muito carisma, mas na trama principal ali, por enquanto, eles são só peças, né? Porque como eles não têm superpoderes, não são psicopatas igual o Butcher, que é o líder do rolê. E até o Hughie também, que é um pouco mais simples, mas ele tem ali algumas sacadas que resolvem muitas situações, e tem esse lance do Hughie com a Starlight. Eles são, por enquanto, peças, vamos ver como que acontece. Então, aí que eu discordo com você. Eu acho que os dois funcionam muito bem. Pro desenvolvimento ali do... Estavam mais de stand-by, como todos os The Boys, né? Os The Boys, eles estavam mais de stand-by até o momento que o Butcher aparece. Então, eu acho que é normal a gente pensar que eles, né, estão mais retraídos, estão mais... Mas, por exemplo, tem cenas, assim, pode ser até perdidas, mas incríveis. Ou, por exemplo, o momento do Leitinho com o álcool em gel de aloe vera lá, tipo, se banhando. O francês, que é um show de carisma, com aquelas camisetinhas dele beira-barriga, assim. O Butcher, por ser o Butcher, tem o carisma dele, que eu acho que, né, ele é escrito pra gente
gostar dele, mesmo ele sendo uma péssima pessoa. Ele é charmoso pra caralho, ele é engraçado, ele tem aquele jeito dele. Eu acho que Bruto combinou perfeitamente com a pessoa que ele é, né? E nessa temporada ele tá mais, talvez, humano? Não. Ele tá mais egoísta, eu diria. Eu tô muito conquistada pelo Butcher, então. Porque ele tem o objetivo dele ali de recuperar a família dele e ele tava disposto a entregar o filho, o irmão da Kimiko pra fazer isso. Então acho que ele não tá humano, ele tá mais... Agora que ele sabe que a esposa dele tá viva e que tem uma criança ali junto com ela, eu acho que ele tá mais... Ele tá com um senso de urgência, né, agora. Exatamente. E aí, tipo, na primeira temporada era mais só... Quero me vingar desse filho da mãe. Eu admito que eu fui conquistada. E tem aquela coisa, né, do sotaque que eu ainda estranho, assim, pra mim não é um sotaque meio de inglês, porém, quem sou eu, né? Enfim, pra mim eu sempre vejo um irlandês falando. E ele é, né, da Irlanda? O que é? Não, ele é neozelandês. Neozelandês. Da Kimiko? Então, a Kimiko pra mim é, sei lá, maravilhoso cabelo. Adoro o cabelo dela, é sempre impecável. E a gente tem que esperar agora, eu acho, né? Porque por enquanto ela é um tanque, né? Ela é só enquanto ela tem ali a relação dela com o francês e teve o desenvolvimento da relação dela com o irmão, que era uma coisinha muito bonitinha de ver os dois conversando. A única que tem poderes, no caso, né? Vamos ver o que acontece agora, principalmente depois do final do terceiro episódio, que ela vê que a Stormfront acaba com o irmãozinho querido. Eu acho que essa vai ser a briga do final da segunda temporada, da Stormfront com a Kimiko. E o poder dela, eu acho o poder dela muito foda, porque ela se regenera, né? Então é tipo, sei lá, se ela estiver muito fodida, ela se esconde num buraco ali, dá 2 minutos, volta 100%. O Hugh, como a gente falou, do francês e do Leitinho, ele também tava mais de stand-by, mas eu acho que ele tava muito realmente, o Leitinho inclusive fala sobre isso, que ele tava muito num lugar sem esperança e assim, ele e a Starlight não estão mais na mesma sintonia, talvez estejam, mas não estavam muito naquele momento. Então ele estava muito sem esperança, muito o que eu tô fazendo aqui. Ele não quer meio que assumir que ele virou um cara do The Boys, que ele tá disposto a fazer as coisas pra poder desmantelar essa galera do Seven da Vol. Eu acho que em algum momento ele vai ter que assumir isso e estar dentro junto com o The Butcher, ele assumir realmente um papel de vice-líder. Tem até um momento que eles perguntam se ele vai ser o novo líder e ele não tá pronto ainda para se levantar e falar que ele tá junto com eles. Eu acho que é muito fofo o momento que ele chama a atenção, né, do Homelander ali, quando eles estão quase matando o Hugh e que aí eles retomam essa amizade, né? Porque eles estavam muito Agora, ele chama atenção porque ele sabia que ele tinha reforço ali. Se ele estivesse sozinho, será que ele ia se levantar para salvar o Hugh? Ou será que foi só uma oportunidade que ele viu junto com o... Eu falo assim do Butcher. Mas eu achei muito fofo, querendo ou não sei. Pode ser que ele tenha feito isso só por causa né, de que ele tinha como revidar. Mas foi muito fofo e eles meio que reataram, né, essa broderagem. E tô louca pra ver como é que vai ser agora. Que mais? É isso. Hippie. Eu tô satisfeito. Pra mulher da Cia lá, maravilhosa. Pelo cabelo dela e pela cabeça dela. Estamos muito tristes. E, gente, vocês também acham que o filho do Homelander vai ser mais poderoso que ele? Porque ele meteu eu acho que vai. Um chega pra lá e ele voou longe. Quem já assistiu Dragon Ball Z sabe que o filho do superpoderoso sempre é muito mais poderoso do que o original. Esse é o nosso vídeo? A gente, né, quis trazer um pouco do que a gente acha que vai acontecer com os personagens, de como tá sendo esse desenvolvimento. É difícil a gente fazer um vídeo diferente, que é a hora que a gente queria, na verdade. A gente tem alguns planos de trazer alguns vídeos mais diferentes do que só comentando os episódios, né? De trazer alguns pontos de vista que talvez você não tenha pensado ainda. Eu acho que esse aqui é um importante vídeo de primeiras impressões de The Boys. Que é violência, que é coisas que você fala, não, isso não vai acontecer, isso não vai... Aconteceu. Aconteceu, gente, que absurdo. Enfim.
É isso. É isso, estamos ansiosos. Então se inscreve no canal, quinta-feira tem listas, sexta-feira tem receita, terça-feira ou segunda-feira a gente vai trazer episódios de The Boys e talvez algumas outras coisas, vamos ver o que vai acontecer. Se inscreve, curte e comenta. Muito obrigado. Gente, obrigada, tchau, tudo de bom e beijo.